Bora lá, galera, bora acompanhar mais um quadro aqui do Futebol 90 do ESPN, né? Qual jogador sai com moral da Copa do Mundo depois das desclassificação, né? Dá para contar nos dedos aí os jogadores que saíram com moral, né? Muitos jogadores aí jogando muito abaixo do esperado, né? E deixa a opinião de vocês aí, quem vocês acham que saiu da seleção com moral aí, né? E bora acompanhar o quadro aqui do F90, falando tudo sobre a seleção brasileira. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Também não esquece, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Quem saiu sem moral e quem saiu ali, do jeito que entrou, ok? Nem com menos moral, nem com mais moral. Comigo ou com o torcedor? O meio de... Com a gente aqui. Com a gente aqui. Por exemplo... Não, com a gente, assim, porque... comigo pessoalmente, não importa. O problema do jogador, o problema é meu. Então, você tá falando assim com... Na nossa análise. Tem jogador que foi pra Copa do Mundo e que, sei lá, saiu menor do que quando entrou. A expectativa era uma, o cara não entregou. Então, sai sem moral. O cara que entrou e foi além da nossa expectativa. Entregou um bocadinho mais e tal. Esse saiu com moral. E tem um que, goleiro, por exemplo... Eu vou te colocar uma situação complexa. Vou falar de um jogador, por exemplo. Eu achei que o Bruno Guimarães fez uma Copa muito inferior à que eu imaginava. Então sai sem moral. Mas ele tem muita moral comigo. Eu acho que ele vai ser um jogador importantíssimo no próximo ciclo. Então, mas nesse momento... Mas ele perdeu ou ganhou, vai? Não, eu acho que ele fez uma Copa inferior à que eu imaginava. O fato da gente colocar sem moral não significa que acabou pro cara. Entendi, tá bom. O cara precisa recuperar a confiança, entendeu? Do torcedor ou da gente aqui e tal, entendeu? Mais ou menos isso. Não é que acabou a carreira. Para alguns, realmente, o ciclo na seleção terminou. O Thiago Silva, imagino que, né? Mas não é questão de moral, não. É o tempo que chegou e falou, pro Thiago parou, Silva, né? imagino que Thiago deu uma entrevista. Mas a resposta aí pra mim, que ele deu na Copa é bem positiva. Bom, e o legal é que aí o nosso tablet dá aquela travada justamente na hora que a gente vai ali. Mas ficou muito tempo explicando. De qualquer forma, eu vou fazer o seguinte. Foi na tela de descanso. De qualquer forma, e essa tela de descanso tá ruim de voltar aqui, viu? Ela descansou profundamente Agora me parece que voltou. Olha que beleza. Olha, você viu quem apareceu aqui? Agora mudou, agora já foi. Temos uma foto do Bira aqui. A tela de descanso é o Bira. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Vamos lá, gente. Vou abrir lá. Goleiros. Alisson, Ederson e o Everton. Eu não sei se tem muita discussão, porque o Ederson e o Everton, né, entraram ali, jogaram muito pouco, talvez nem uma coisa nem outra, nem com moral, nem sem moral. E o Alisson? Porque assim, o Alisson tem uma discussão... Se bem que o Ederson fez uma atuação muito boa contra Camarões, né? Então talvez dê até pra falar que ele sai com moral. Até porque o Alisson, acho que ele deu uma queda. O Everton ficou muito pouco, né? Não tem como julgar. E é um cara que não deve estar no próximo ciclo. É que o Alisson, eu acho que tem uma galera que gosta de pegar no pé do Alisson. Eu acho que assim, os três saem da mesma forma. Então pra mim o Alisson é neutro, não teve culpa de nada, como não teve em 18. E a galera pega no pé dele, até porque... Muito também porque ele não jogou aqui em Rio e São Paulo, então uma torcida paulista e carioca pra defendê-lo. Não, pra mim um ponto... Nem é do Grêmio. Não, pra mim um ponto... Nem é do Grêmio. Tem só do Inter, né? Longe de ver o Alisson como qualquer vilão, acho que ele não tem responsabilidade na eliminação do Brasil nenhuma. Só que assim, ele pra mim é um dos 3 melhores goleiros do mundo. Então talvez pudesse fazer a diferença. Ele não fez a diferença pra mim. Não é que ele foi mal. Aí é que pega. Isso pra mim é o ponto. Aí você pode... fala se perde um pouco ou se ele sai igual. Pra mim, ele continua sendo um dos melhores goleiros do mundo. Como eu falei, não acho que ele é culpado pela eliminação, mas ele não fez a diferença. Agora, eu acho que pra opinião pública, o Alisson sai sem moral. Isso sim. Eu discordo. Mas acho que mas aí é o que você falou, na cabeça do torcedor é aquela conversa de sempre, igual o goleiro do meu time teria defendido, que, sabe, enfim. Se a primeira convocação pós-Copa fosse amanhã, os meus 3 goleiros seriam esses. O Alisson seria meu titular ainda. Mesmo, assim, eu não vejo o Everton em 26, tá? Pela idade. Eu também. Ele vai ter 38 já. Aliás, eu acho que como o Alisson e o Ederson vão ser mais veteranos, o mais interessante seria levar um goleiro mais jovem. Eu não chamaria o Everton por causa disso. Já para começar a dar um pouquinho, por exemplo, de espaço pro Bento, do Atlético Paranaense. Mas para ele se acostumando com esse clima. Ok. E o Santos? Aí eu fico mais com o Bento do que o Santos. Até pensando em renovação. O Santos também não é nenhum garoto. Mas você tá falando do Santos, goleiro Santos, né? Goleiro Santos. Tá. Sim. Não, porque tem o Santos Futebol Clube, tem o João Paulo. Tem um goleiraço. Que é um ótimo goleiro também. Excelente. Só o Rafael Prats que não acha isso. Queria até entender do Rafael Prats isso um dia. Você quer entender o Prats? Tem errado você. É difícil, né? Aí é complicado, né? Aí é complicado. Não, eu tô com o Bertozzi. Eu acho que os 3 são ótimos goleiros. Se você tivesse que chamar hoje, seria esses 3.
três. Fica os três na mesma, então. Não sai nem com moral, nem sem moral os três goleiros, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente pode ir rapidamente, pelo menos, com relação ao goleiro. Beleza. O Alisson é aquela coisa. Ele não falhou no gol da Croácia. A bola desvia, pega ele no contrapé. Eu discordo de quem... Respeito, mas eu discordo de quem acha que ele falhou. Ele não falhou. Também acho que não. O que a discussão um goleiro do tamanho do Alisson, um goleiro para ser titular da seleção brasileira, é um cara que pega aquela bola difícil, que parece impossível, que parece complicado. Mas com a Coreia, aí você vai falar, pegou várias, aí que o jogo não fez diferença pro jogo. Não pediu. Aí você faz a análise de 2018 aqui, as mais complicadas foram entrar. Ele falhou? Não falhou. Dá pro goleiro pagar porque vai pouca bola no gol dele, que a seleção brasileira tem um sistema defensivo forte? Sim, exatamente. Quanto a isso, não é problema. Porque aí é mole exaltar o Livakovic, que faz uma Copa do Mundo brilhante mesmo, porque a Croácia toma chute no gol toda hora. Ele fez 11 defesas, se não me engano, contra o Brasil. O Bono? Então, o Bono, aí é a comparação. Então, tudo igual, né? O jogo inteiro. Ele falhou? Não falhou. Poderia ter pegado? Poderia. É culpado? Talvez. O Kleber Machado? Mas assim, ele fica sem moral estrutural. Vamos lá, tá sumindo, olha lá, tá vendo, Birinha? Aí, o Bira voltou. Mostra a tela. Não dá pra mostrar a tela com o Birinha aqui, ó. Não dá, que pena. Que pena. Some toda hora e aparece o Bira sorrindo aqui pra mim. É uma coisa maravilhosa. Vamos lá. Laterais. Bom, Daniel Alves encerrou o ciclo de vez, né? Acabou, não tem Daniel Alves na próxima Mas eu Copa, tenho né? um com moral aí. Vamos lá. Danilo. Vamos lá. Danilo. Eu tenho dois. Com moral também. Com Eu moral. tenho dois. E o Alexandre. Alexandre também. Alexandre tá pra mim também. O Fez uma Copa muito boa, Alexandre, também. O Danilo jogou onde precisou jogar, jogou na lateral direita, quando precisou ir pra esquerda, jogou. Tá jogando de zagueiro na Juventus. E ele falou na coletiva que se vê de zagueiro. Não vai me surpreender se ele for uma opção pra zagueiro na próxima Copa do Mundo. Então, pra mim, o Danilo sai com moral. Quantos anos eles têm? Danilo, 30? Danilo, 31, Alexandro, acho que é 30. Tem aqui, fácil. O Alexandre tem só um negócio. Eu acho que ele faz uma boa Copa nos primeiros jogos, mas ele tem uma participação grave no gol da Croácia, no gol da eliminação. Ele vai mal naquele lance. Os dois têm 31. Eu acho que ele comprovou que ele pode continuar na seleção por um tempo ainda, mas acho que vai ficar sempre aquela pulga atrás da orelha de precisamos talvez de um lateral melhor. Eu concordo, eu só... Renovaria os 4. Pra mim. Pode ir, Edu. Eu só completar... Como assim? Eu, pra mim, convocaria outros laterais. Você tiraria os Tiraria quatro? os 4. Eu acho que você precisa começar a testar novos laterais. O Danilo daqui quanto tempo? Daqui 3 anos, 34, 35. O Daniel Alves não era nem pra ter ido nessa. O Alexandre, 34. O Alex Telles também... 32, 33, ele deve estar. O Alex Telles é mais novo do que o Alexandre e o... Eu acho que vai Os dois estão lateral, 31. a gente vai ver, por o Alex exemplo, Telles tem 29. como vai voltar o Arana, né? Eu começaria... Tem que ver se o Caio Henrique vai começar a fazer parte de convocação. Também é um que merece muito. Merecia, Caio né? Henrique. Merecia já ter E o tido próprio mais Emerson Royal, que o Zé já bateu pela tecla, acho que é um cara que merece umas novas Eu oportunidades. mudaria tudo. Você tem que começar a encontrar novos jogadores, senão você vai apoiar... Nada contra o Danilo, nem contra o Alexandre, não é isso. Mas quais seriam os É um ciclo nomes? que você precisa se renovar. Só um pequeno aspecto do Alexandre que o Bira levantou, que eu absolvo um pouco. Também acho que ele teve responsabilidade, mas teve uma responsabilidade coletiva. E é um cara que entrou nos minutos finais, voltando de lesão, totalmente frio, num jogo... O Militão pediu pra sair. E talvez fosse o momento de entrar o Daniel mesmo. Se tinha um lateral direito, estava mais em condições. Então, assim, eu entendo que ele falhou também, ele tem a responsabilidade, mas acho que o contexto também não foi nem um pouco amigo do Alexandre. Pra mim, fez uma Copa muito boa. Então, peraí. Então, o Danilo sai com moral. O Zé renovaria todos. Mas o Danilo sai com moral para vocês? Vamos fechar Pra assim? mim, sim. Sai com moral. Então, o Danilo é o primeiro que vai ali com moral, tá? Bom, Daniel Alves, na mesma. Foi reserva e tal. Encerrou o ciclo, né? Encerrou o ciclo. O Alexandro, a maioria aqui vai com moral, sem moral, vai ficar no... Eu tô indiferente. Tá indiferente? Pra mim, com moral. Com moral? Eu fico com moral, mas com um asterisco ali, né? De assim, precisa resolver o problema. Ele mostrou que tem qualidade, não é aquele lateral horrível que muita gente achava, mas vai ficar com aquela sensação de que, pensando na próxima Copa, vai ter que fuçar um pouco essas opções. O problema é que os caras olham para o Alexandre da forma como ele joga na Juventus. Na forma como ele joga na Juventus, ele é muito mais um zagueiro do que um lateral. Não, ele não é muito mais Então, ele é um zagueiro. Hoje ele é zagueiro. Quando ele chega na seleção, ele tem que jogar como lateral. E aí é diferente, é um jogador diferente. Então, isso são duas concepções, duas maneiras de enxergar o jogador. Tá. Bom, você é indiferente, você renovaria, você está com dúvida, eu não vou colocar o Alexandro nem com moral, nem sem moral, então. Vai ficar no meio aqui. O Alex Telles, a gente vai fechar com moral, sem moral, ou vai ficar aqui também? Indiferente. Pra mim, Nem dá pra julgar também. Porque é difícil sai de julgar. com dó, na verdade, exatamente. né?
Então, assim, até agora, com moral mesmo, só o Danilo. O resto é indiferente. Também não tem ninguém sem moral por enquanto, hein? Vamos lá, atenção. Zagueiros. Aí eu vou tirar o Thiago Silva também da conta, porque ele não vai estar no próximo Não, mas ciclo. o Thiago Silva é com moral, né? Copa, Apesar de não tá fazer pensando em parte do futuro? processo. Pensar saindo. E pensando em futuro, não, mas assim, ele saímos no encerra... futuro, se encerrou Com moral agora, é assim, com avaliação positiva ou pensando em futuro? Na avaliação positiva, ele vai com moral? com Termina a moral. Copa com O moral? Thiago Silva Vamos nessa, vamos nessa. Hoje é ele Guardiola do Vamos mundo da nessa, Copa. então. Belíssima Vamos Copa nessa, do então. Mundo, Vamos sim. nessa, então. Tá. E aí, Zé, vamos lá. A gente tem aqui ainda Bremer, Éder, Militão e o Marquinhos. Se é pra sair com moral, Saiu eu com acho moral, que saiu com moral da Copa. todos foram bem. Eu concordo. Todos foram bem. Mesmo o Bremer, quando jogou bem também. Naquele jogo contra o Camarões, foi o jogo dos garotos ali, né? Das novidades. Jogou muito Muitos bem. não tiveram a altura do jogo, mas o Bremer foi um dos que esteve à altura do jogo. E, inclusive, até pegou uma situação não tão legal de jogar na lateral esquerda improvisada, até pensando... sim, no porque foi difícil pra ele. Foi difícil e foi lá. Acho O que... Militão, eu achei, por exemplo, que... o Militão contra a Coreia eu não gostei tanto, mas contra a Croácia ele foi muito bem. Muito bem, exato. E talvez a saída dele tenha sido fundamental no lance que acaba resultando. E o Marquinhos, pra mim, é um futuro capitão da seleção brasileira. Sim. Isso aí diz muito sobre aquilo que a gente discutiu aqui, falou inclusive no Linha de Passe, o Jean lembrou isso bem, falou, pô, o Brasil jogou contra a Sérvia, Suíça e Croácia e só tomou um chute no gol das 3 seleções, né? Isso não tem a ver só com os zagueiros, mas com todo um sistema defensivo que passa foram por eles 11 também. finalizações. Sim, 11. sim. Uma foi no gol, mas foram 11. Aí não é questão de aí é também ruindade uma dos falta de outros, de né? pontaria Porque nós também. tivemos, aí nós tivemos finalizações. É que o cara não acertou o gol. Não, tô diferente. falando de defesa, sofrer finalizações. Então nós Finalizações sofremos contra 11. a seleção brasileira. Nós sofremos 11. No gol. A Croácia finalizou 11. Sofremos 11. Sim, mas no aí, gol. aí é a incompetência do Mas cara no que gol. chutou. Não, mas então, mas aí entra essa questão. Tem a né? incompetência. Se o cara acertou, É que, se o cara assim, não acertou. é que o cara tá errando muito. Tem algumas que é porque tava bem marcado, então ele tentou tirar Exatamente. demais. E tem algumas que realmente é falta de pontaria. Teve uma da Croácia no tempo normal e não foi falta Teve de num, pontaria. exatamente, uma finalização ali Ela para. tava de frente, mas chutou muito alto, mas foi esquerda. falta de pontaria. Então vai todo mundo com moral, os zagueiros todos com moral. Sim. Fala, Zé. Não, é que essas estatísticas, assim, depende da forma como você quer usar, né? Então eu sou um pouco Avesso. avesso a isso. Porque quando interessa, você fala que não chutou. Desequilíbrio, 11. Não foi nenhuma no gol, sim, mas chutaram 11 vezes. Aí, depois, quando te interessa, não, o Brasil chutou 35 vezes. Quantas foram no gol? 6? É assim que funciona. Vai. Bom, aqui dos meio-campistas, sem perguntar para vocês, eu já vou colocar o Casemiro com moral, tá? Ninguém vai discordar disso aqui, né? Apesar de ter feito um jogo bem fraco contra a Croácia. Mas também um jogo sobrecarregado, porque o meio de campo do Brasil foi muito mal feito ali, ficou tudo nas costas dele. Mas eu acho que é o único que eu iria. Aí, Fred, o Bruno Guimarães, eu gosto muito dele, mas assim, pelo balanço da É o que o Léo Copa, ele colocou. perdeu Eu espaço. acho que ele não fez uma boa. Ele vai não por fez sem moral. Acho que nem ele, nem o Fred, tá? Eu O acho que Fred também, acho que iria por sem moral aí. O Bruno Eu penso ainda... um pouquinho diferente. Eu acho Fala que aí. eu colocaria o Bruno. com moral? Com moral, porque ele entrou contra o jogo. Foi qual jogo que ele entrou? No segundo jogo, né? Contra a Suíça. Suíça e Os Camarões. primeiros 5 minutos ficou nervoso como todo mundo que vai entrar numa Copa do Mundo com depois 22 cresceu. anos. Depois ele cresceu, o time melhorou. No jogo contra Camarões, nós vamos falar do quê? Dos chutes que ele errou, correto? Ele errou no mínimo Passa 3 por aí finalizações. também. Sim, Aham. mas onde ele estava? Ele estava finalizando. Ele estava dentro da área finalizando. Ele perdeu 2 gols dentro da área. Então, assim, não dá para dizer que é ruim. Ele foi mal. Eu acho que não. Vamos acho deixar no meio do que, caminho. eu acho aí. que ele foi... Tá no meio. Porque Nem aquela com história... moral, nem sem moral. Vocês não falaram aqui da estatística? Que foram 6, foram 11 e nenhuma foi dentro do gol? Então, o Bruno Guimarães chutou 4 Também fora chegou. e chegou lá. Faltou pouquinho para fazer o gol. Ele tá na estatística. Aí depende da forma como você quer utilizar. Você quer utilizar que ele chutou para fora? Pô, foi mal pra caramba. Ou você quer utilizar que ele estava lá para finalizar? Então tem Tava lá pra tudo isso. Tava lá finalizar. pra Eu finalizar. até acho que ele- Tem a forma como você Contra usa, Camarões, contra Camarões, eu até acho que ele no meio de campo também não foi tão bem assim. Mas tudo bem. Se eu for voto vencido, perdi. Democracia aqui. Você colocaria Eu não acho que a sem Copa moral? dele foi ruim, é que Eu eu colocaria, esperava eu colocaria. mais. Eu esperava mais, mas não acho que a Copa foi ruim do Bruno Guimarães. Você colocaria sem moral? Pra mim, não. ou- Pra mim, não, quando eu então- falo mais então nenhum, eu não, vai ser o indiferente. entre sem moral e os indiferentes. Tá, Acho tá. que o Casemiro é o único Acho que que o vai com Everton moral. Ribeiro fica aqui. Também mal por jogou, falta né? de Mal jogou, oportunidade. não Não se viu o Everton Ribeiro na Copa, não teve oportunidade, fica. E o Paquetá, hein? Pra mim, ele teve bons e maus momentos na Copa, Pra mim, assim. o Paquetá sai, pra mim, abaixo daquilo que se esperava. Mais até do que, por exemplo, do Fred, Fabinho. O Fred teve pouco tempo.
O Paquetá jogou 90 minutos, 120. E eu não acho que o Paquetá foi aquele jogador que nós estávamos acostumados a ver, ou que toda aquela expectativa que foi criada, pô, Paquetá e tal. Não, acho que ele foi simples, ele foi na média ali, acho que até abaixo da média. Nesse último jogo contra a Croácia, ele desapareceu do jogo. Não foi... Desapareceu do jogo. E aí tem o fator Tite, né, que é o posicionamento, que não soube corrigir. Sim. Tem o fator também do jogador, que aí eu acho que é a questão da personalidade, chegar pro treinador e falar assim, olha, não estou pegando na bola aqui, como é que o senhor quer que eu faça? Né? Tem esse lado do cara enxergar, é por isso que eu acho que o Neymar é o grande diferencial, ele é inquieto. Sim. Né? Ele não está pegando a bola, ele vai lá, pega a bola, faz isso, faz aquilo. Eu acho que algumas coisas, eu acho que as pessoas, os outros jogadores poderiam puxar um pouquinho do Neymar nesse sentido. Esse último jogo o Paquetá não apareceu no final, no lance do Neymar, mas em 120 minutos ele fez uma coisa, eu acho que ele poderia ter feito mais. Então, o primeiro sem moral é do Paquetá. Sem moral também o Paquetá ou no meio? Pra mim é indiferente. Indiferente. E vocês? Eu vou no indiferente também. Vai. Eu também fico no indiferente, porque ele realmente, o jogo contra a Croácia, ele dá assistência, mas ele vai muito mal no jogo. Sim. E a atuação ruim dele atrapalhou muito o Brasil, Ele porque só foi bem contra a Sérvia, pra mim. Contra a Coreia do Sul também, eu também achei que ele foi bem. Não, até foi um contra jogo a Coreia, mais, desculpa, também foi um jogo mais, foram os dois jogos um jogo que bons se dele. desenhou muito tranquilo, né? Sim, eu foram deixaria esses ele dois jogos indiferente, bons. mas tá me incomodando também que a gente não tá dando sem moral pra ninguém, né? Tá ficando muito É que eu acho que Cara, eu não acho que é uma eliminação pra crucificar jogador, velho. Pra mim não tá entrando meio pelo indiferente, não pelo sem moral. A gente não quer crucificar jogador. Mas falar que o cara tá sem moral é um pouco talvez crucificar, a expressão assim. sem moral, mas não é Mas nós demos crucificar. moral para toda a defesa. Deu moral pra toda a defesa, mas assim, sem moral... Se você faz muita questão que eu coloque um sem moral, eu vou alto ou colocar baixo? o Fred, porque ele faz uma Copa abaixo, nas chances que teve, Cara que sai embaixo. e no lance capital ele tava onde não devia estar. Eu acho que o Fred, por exemplo, mereceu entrar no sem moral, porque ele não fez uma Copa boa. Ele perde a posição e depois que nas oportunidades que tem, ele não convence que merecia recuperar essa posição. E sendo que, se ele mostrasse um futebol que justificasse ele recuperar essa posição, ele teria sido importante no jogo contra a Croácia do jeito que o jogo se desenrolou. E daí ele acaba entrando só num outro momento, numa situação já de segurar o jogo, e ele ainda acaba tomando uma decisão errada ali, sai já feito louco lá pra bandeirinha de escanteio buscar uma bola. Então acho que o Fred, por exemplo, é um que poderia estrear, a coluna do sem moral, pelo menos no meu julgamento. É que eu vejo mais como sai menor do que sem moral. Acho que esse talvez seria mais talvez a ponto. coisa do sem moral, mas não tá crucificando o sai assim. maior, sai tem menor, jogador ficaria que talvez sai, assim tem mais... jogador que sai abaixo. Não entregou o que a gente esperava por N motivos. Não quer dizer que o cara não presta mais, que é um lixo e tal, que não tem... Imagina, esses caras vão ter como se recuperar, vão jogar bem nos seus clubes na Europa, e depois podem voltar para outra Copa, entendeu? Isso aí faz parte do jogo. Tanto jogador bom porque já... assim, eu gosto muito de lembrar do processo 90-94, cara, da história da era Dunga, sabe? Que, de repente, o Dunga, que foi um jogador excelente, Sim. as pessoas não têm noção do jogador que É um foi bom o Dunga. exemplo. Tá, da posição do Zé, as que pessoas pode tiveram confirmar na isso aqui. pandemia, quando o pessoal ficou reprisando jogos históricos, o que eu vi no Twitter, nossa, cara, eu só o ouvi Dunga era falar- bom, né? O Dunga era bom. O Dunga era brucutu. O Dunga nunca teve fama de brucutu. Essa é uma fama que acaba criando... Pelo contrário, pega o gol contra Camarões, a bola que ele enfia pro Romário, só pra citar um exemplo, ele distribuía bolas daquela constantemente. Sim. E ele sai de 90 como um cara que era... Nossa, o futebol brasileiro vive a era Dunga. Exatamente. Né? Que é uma Ele das, foi o uma das- símbolo que- do fracasso. Foi uma dessas, assim, eu acho que o Dunga tem vários problemas, sabe? Ele, infelizmente, se mostrou um personagem ressentido. Tudo isso a gente pode discutir. Mas estigmatizar alguém como se fez com ele em 90 é uma crueldade e uma covardia. Inclusive, pra então, ser bem eu sincero, acho que a gente tem que sempre tomar cuidado em não alimentar essas O primeiro coisas. ciclo do Dunga como treinador da seleção não foi um A gente podia ter diferenças com a maneira dele enxergar futebol, Sem mas a dúvida, seleção a dele maneira foi dele, da competitiva. postura dele, etc. Tinha limitação até o tática. primeiro tempo da Holanda ali. Ali foi um caso que o Brasil perdeu por falta de repertório para mudar o jogo, mas... Se fizesse 3-0 no primeiro tempo, tava justo também. Dentro do estilo de jogo que o Brasil tinha, era um Brasil que competia muito bem. Com as grandes, principalmente. Eu vou colocar então o Fred aqui. Ganhou E da Argentina. do meu voto eu vou colocar o Paquetá também. O do Luiz Fabiano. Em Rosário, que eles mandaram o jogo para Luizão, Rosário para botar pressão e o Brasil ganhou bem lá. Eu acho que a expectativa que você tinha em cima do Paquetá também não foi concretizada. Sai abaixo. Fred e Paquetá saindo abaixo aí nesses jogadores aqui que a gente está colocando do meio campo. Vamos para atacantes? Atacante é um negócio interessante, hein? Tem um sem moral aí. Tem um. Tem. Ou abaixo, se vocês precisarem. E eu acho que não preferirem usar vai ser abaixo, ruim no clube abaixo. dele também.
acho Estamos que vai falando- acabar afetando estamos falando de como ele é Rafinha. visto. Sim. É. Estamos falando de Rafinha, né? Porque ele foi importante em alguns momentos, mas assim, muito ansioso. Acho que se você trouxer a expressão sentiu a Copa, eu acho que ninguém sentiu mais que ele. E talvez talvez a perda de posição que ele teve no Barcelona já fez ele começar a se questionar um pouco. Aquele jogador seguro, confiante, que chamava a responsabilidade pela seleção brasileira e pelo Leeds United, a gente não viu na Copa. Talvez porque a perda de posição dele no Barcelona também já começa a minar um pouco e na Copa isso Foi cresceu. justamente isso, acho que coloca ele como titular da seleção. A personalidade que ele demonstrou. Jogo contra o Uruguai, ele chama o jogo, vai pra cima. E aí a Copa, de fato. Acho que ele fez um bom jogo contra a Coreia do Sul. Até os companheiros muitas vezes procurando para fazer o gol mas acho que foi só esse Se jogo. tivesse um jogo hoje, hipotético, seria o Anthony? Seria. E não- Se o Brasil e não tivesse mais o Rafinha. passado, eu não duvido que o Anthony começasse Ou jogando. o Rodrigo. O Rodrigo, sim, mas eu acho que muito provavelmente o Rafinha não começaria. Se aquela bola não entra, o Brasil ganha por 1-0, no jogo de amanhã, Brasil e Argentina. Dificilmente ia ser o Rafinha. Dificilmente seria o Rafinha. Tem essa impressão. E olha, Rafael. talvez. Eu não sei o que vocês pensam do Anthony também, mas é um cara que, dentre as oportunidades que teve, para Eu mim. gostei. Eu achei um pouco abaixo do que eu imaginava. Mas tá a ponto de ficar sem moral? Não, sem moral, talvez então. um pouco. Eu achei saiu que abaixo? o Anthony ele não jogou mal, mas eu esperava que ele fosse um pouco mais decisivo, mais incisivo nas participações dele. Ó, sabe quem sai com moral pra mim aí dessa turma? Gabriel. Richarlison. Não, Richarlison, sim, sem dúvida. Richarlison, Até pelos pra mim, o gols que mais importantes sai que ele fez um no moral. jogo. Golaços. Não, Richarlison é moralzaça. Mas Gabriel Martinelli, assim, não pode não estar no ciclo, não pode estar não pode não estar nas próximas convocações. Ele joga na posição do Vinícius, que é um indiscutível hoje da seleção brasileira, mas concordo. toda a chance que teve foi bem. E não, ele é reserva do Vinícius, isso é óbvio. Mas vai jogar. Mas, pensando em ciclo, eliminatórias, o Vinícius Júnior tá machucado, por algum motivo não pode jogar, entra Martinelli e a gente imagina que esteja. Mas aí com eu um bom queria substituto. colocar um ponto para vocês. Manda. Eu gostei do Vinícius, tal, mas assim, na seleção brasileira você não pode oscilar. Se você tem, por exemplo, o Martinelli que tem a concorrência e ele está fazendo isso, o treinador tem que ser o seguinte, vem cá, joga Martinelli, Vinícius, eu tenho que te provocar, você vai ter que jogar mais. Então, quando você tiver uma outra oportunidade no próximo jogo, você tem que mostrar para mim que eu estou errado. Porque essa oscilação ela vai existir, pela idade do Vinícius. Né? O amadurecimento dele, por mais que ele tenha jogado muito bem no Real Madrid, ele vai oscilar. E nessa oscilação é aquela história. Uma coisa é no clube que você tem o dia a dia de acompanhar. Outra coisa é na seleção que você tem a necessidade do resultado. Nisso é até bom o Martinelli ter essa em alta, porque pode uma servir uma pressão. sombra. E lembrando assim, que sombra na seleção brasileira, assim, até o Garrincha teve com o Juninho Botelho. Verdade. Falando de dois mitos do futebol brasileiro. Então Mas o coloquei o Vinícius Martinelli sai com com moral. moral. Vinícius com moral, concordo, sai com moral. assim, Concordo. plenamente. Eu acho que Martinelli, Vinícius e Rodrigo. Rodrigo também, né? Rodrigo perdeu o pênalti, mas a gente não pode... Sim, mas não, Rodrigo... Não, cara, isso que é. Se crucificar o Rodrigo por perder pênalti, a perder pessoa pênalti. Acho que ele foi bem. Aí não é nem covardia, é entrou babaquice bem, mesmo, né? Pra dizer Entrou o mínimo. bem, foi importante. Eu acho que, E inclusive... se mostrou um jogador que pode ser muito útil em situações diferentes. Ele entrou bem na esquerda Já é contra a isso, Croácia, joga em qualquer entrou bem posição pela do ataque. direita. Inclusive, no entrou jogo bem contra a pelo Croácia, acho que deveria ter ficado o Vinícius Júnior e entrado o Rodrigo. E o Rodrigo no lugar do Rafinha na direita, Isso, direto. Exatamente, exatamente, seria fundamental. Ele foi muito bem, ele foi Tanto muito é que, bem. assim, Ele muita gente- participa do gol, inclusive, contra a Croácia. Muita ele gente participa do gol. questionou a saída do Vinícius Júnior, mas não se questionou muito a entrada do Rodrigo em si. Exato. Até porque todo mundo meio que concordava que o jogo pediu o Rodrigo. A questão era a saída do Isso. Vinícius. Agora acho que o Jesus sai em baixa. Tá. Acho que o Jesus sai em baixa. Ele sai contundido também. Mas por uma infelicidade, Mas por uma né? infelicidade. Mas eu acho que a gente teve poucos elementos para colocar ali embaixo. Eu, pra mim, fico mais Vai ficar na indiferente. mesma, né? Porque ele saiu machucado da Copa, cara. É aquela história, o Si não joga, mas se ele não se machuca, de repente começa jogando contra Camarões, é um jogo que ele podia ter feito gol, ele podia ser uma opção vindo do banco em outro jogo, não sei. Então, Vou deixar ele é difícil indiferente. saber, né? O Pedro, acho que indiferente também, porque entrou pouco. Acho que é pouco tempo de avaliação, né? Eu esperava mais do Pedro quando ele entrou, mas eu também acho absolutamente injusto julgar, porque nas duas vezes ele entra também em situações mais de meio na fogueira, né? Sim. A amostragem é muito então, pequena a amostragem pra- pequena. Era todo a mundo- posição, era o tempo que ele ia jogar. Na hora do pênalti ele apareceu, né? Foi muito bem. Sim. O Anthony, ficamos indiferentes, é isso? Tá. Agora, pra fechar, Neymar. Tecnicamente, ô William, você viu a diferença que fez quando o Neymar voltou pro time, né? A gente ficou, vai melhor, coletivamente vai ser melhor, não.
Não dá. Entre jogar sem o Neymar e jogar... Pergunta se a França quer jogar sem o Mbappé, se a Argentina quer jogar sem o Messi. A França não tá achando tão ruim jogar sem o Benzema, né? Bom, mas Bateu o Mbappé lá, né? Então, Tem o Mbappé mas, cara, agora, a gente tá esperando um posicionamento dele, né? Porque ele deixou muito no ar o futuro. Ele chegou na entrevista lá atrás que via essa Copa como a última, Sim. mas ele não reforçou isso depois. Como o Neymar vai lidar com a frustração primeiro e com a necessidade de levar uma carreira assim, profissionalmente? Porque vai passando o tempo, o jogador passa a ter que se dedicar mais ao futebol e só ao futebol para ficar bem. Sim. Né? O Neymar vai caminhar para 34 anos na outra Copa. Para ele chegar bem na outra Copa fisicamente, acho que em questão de estilo de vida, de dia a dia. E para essa Copa, eu não tenho o que discutir. O Neymar trabalhou muito para chegar bem nessa Copa. Ele tava focado nessa Copa. Ele essa tá, Copa assim, diferente. não dá para falar que o Neymar o cara chegou... se O processo machucou. de recuperação no tornozelo, acho que... O próprio esforço dele para Acelerou. recuperar rapidamente, não dá para falar. Eu fiquei com uma sensação de que o Neymar não cravou que fica, mas é mais por causa... Galera, claro, o Neymar vai continuar assim na próxima Copa. O Neymar ainda tem 30 anos ainda, tem muito ainda o que jogar, né? Vai chegar na próxima Copa com 34 anos. Eu acredito que pode chegar em condições de jogar, mas a seleção brasileira não pode mais jogar em função do Neymar. O Neymar não pode ser o centro de tudo, não pode. Tem que ter jogador à altura para poder jogar ou junto com o Neymar ou para poder substituí-lo, entendeu? Não vejo mais como unanimidade, tem que ser só ele, não pode. E a seleção brasileira não pode ficar 3 Copas se arrastando só, né, nessa tese aí de Neymar tem que ser o centro das atenções dentro de campo. Acho que o que faltou nessa Copa do Mundo foi isso, jogadores para dividir, né, a responsabilidade no meio campo. Quanto à Croácia, o Neymar para mim estava muito isolado, faltou jogador para poder chegar junto com ele, entendeu? E é isso que a seleção falta isso aí, falta personalidade também dos jogadores. Alguns jogadores para mim não devem retornar à seleção. Antony, para mim, para voltar, tem que deixar de firula, porque para mim jogador tem que ir em direção ao gol, né, poder driblar em direção da lateral, fazer um rolado e acabou, puxou a falta. O futebol não é só isso, é em direção ao gol. Rafinha sentiu muito, não é à toa que ele é reserva no Barcelona, fez uns jogos bons pela seleção, mas na hora do vamos ver mesmo, não conseguiu jogar bem. O Vinícius Júnior chegou até a fazer uns bons jogos, mas esse jogo contra a Croácia também não conseguiu jogar bem. A seleção brasileira eu coloco também na culpa do Tite. O Tite também não soube lidar bem com as substituições, entendeu? Não colocou quem estava pedindo passagem, não deu oportunidade ao Martinelli, entendeu? E outros jogadores também, né? Substituições aí muito equivocadas. Mais uma vez a seleção saindo na Copa do Mundo. Agora é reformulação. A seleção brasileira para mim, deve mudar totalmente o estilo. É lateral direito e esquerdo. Deve dar oportunidade a outros laterais. Não pode ficar preso a esses caras aí, Alexandro e o Danilo. Tem que sim pensar em outros jogadores, entendeu? A seleção brasileira tem que pensar nisso. Eu acho que o erro total e crucial da seleção foi não ter lateral. A seleção brasileira foi sem lateral, entendeu? Foi só com lateral, porque a gente não pode considerar o Daniel Alves como lateral direito, porque ele não joga na posição há muitos anos e também não estava bem fisicamente para poder atuar com a seleção brasileira, né? Agora é isso aí, esperar o novo técnico que vai chegar, se vai ser técnico estrangeiro, se vai ser brasileiro, para ver como que vai ser feita essa reformulação no elenco da seleção brasileira. E coloca nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham aí da seleção brasileira, os jogadores que vocês acham que não deve permanecer mais na seleção no próximo ciclo aí para a Copa de 2026, galera. Também não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.